Olá, alunos, tudo bem? Vamos para mais uma aula de Química A. São as duas últimas aulas, 6 e a 7. A gente vai falar de classificação de funções inorgânicas. Então, a classificação mais utilizada, e conhecida é a classificação de Arrhenius. Vamos focar nessa classificação. Então, vamos iniciar com os ácidos, né? Então, o que é um ácido? Aqui, ó, ácido é todo eletrólito que em solução aquosa produz ou aumenta a concentração do cátion H+. Então, o importante no ácido é focar nesse cátion H+, ele tem que ter esse cátion H+. Então, um ácido em solução aquosa, H+, que é o cátion H+, e um ânion. Aqui tem alguns exemplos, né? Ácido clorídrico, o ácido nítrico, o ácido sulfúrico. Então, dá para perceber aqui que tem alguns ácidos que têm oxigênio, aqui ó, tem oxigênio, a presença de oxigênio, e outros que não têm. E como eles são classificados? Os que não têm oxigênio são os hidrácidos, e os que têm oxigênio são os oxiácidos. E eles apresentam nomenclaturas diferentes. Então, eu vou comentar um pouco com vocês sobre a nomenclatura. Quando a gente fala de hidrácidos, a gente está falando de, vamos colocar aqui para vocês, a regra de nomenclatura para os hidrácidos, que são os, um pouco mais para cá, são os ácidos sem oxigênio, certo? Então, vou ter que colocar um pouquinho mais para cima isso aqui. Aqui, para ainda dá para enxergar. Então, aqui alguns exemplos, né? Que é o ácido clorídrico, o ácido bromídrico. Então, já deu para perceber que no nome ele termina com hídrico. Então, como que a gente coloca o nome dos hidrácidos? Chama ácido, sempre com ácido. Daí, aqui vai ter o nome do ânion e a gente vai terminar com hídrico. Então, é mais simples, né? Então, vamos por aqui, ó, o cloro. A gente vai colocar clorídrico. Se for o bromo, bromídrico. É fácil a nomenclatura dos hidrácidos. Agora, os oxiácidos, a gente é um pouquinho, tem mais detalhes, né? Então, vou colocar aqui para vocês do oxiácidos, que são, vou colocar aqui, ó, com oxigênio. São os ácidos com oxigênio, certo? Então, alguns exemplos, um que é bastante conhecido é o ácido sulfúrico. Ele é bastante conhecido. Tem outros exemplos, né, na apostila de vocês, depois a gente vai dar uma passada aqui também. O ácido carbônico, o ácido nítrico, o fosfórico, então tem vários exemplos aqui. Vamos agora pensar um pouco na parte de nomenclatura desses oxiácidos. A nomenclatura dele, o padrão, né? Vamos pensar assim, aqui, ó, vai ser ácido, daí vai ter também o nome do ânion e vai terminar com ico, certo? No padrão. Então, um ácido, eu vou colocar aqui, né? Mas vamos supor, o ácido clórico. A gente tem o ácido clórico, que seria com o HClO3.
Então, isso, quando termina com ico, a gente chama de padrão. Mas aí acontece uma coisa diferente, que daí a gente está pensando na quantidade de oxigênio. Vamos supor, se a gente pega aqui, ó, vou colocar aqui, ó, e tem mais um oxigênio, a gente chama de ácido, daí tem que colocar per, o nome do ânion e o ico no final. Eu vou dar exemplo, tá? É só para explicar, depois eu vou dar exemplo. Se tiver menos um oxigênio, a gente vai ter o ácido, daí menos o nome do ânion e o oso. E se a gente tiver menos um oxigênio, que também pode acontecer, vai ser ácido, daí aqui a gente vai pôr o sufixo hipo, o nome do ânion e oso. Certo? Então, aqui é a regra de nomenclatura. Eu vou colocar aqui do ladinho como que seria um exemplo, ó. Então, eu comentei que o ico é o padrão. Então, vamos pôr um padrão aqui, ó. Um padrão que seria ácido com 3 oxigênio, como que seria o nome? Ácido clórico, certo? Então, e para quando eu coloco aqui, ó, HClO, se aqui eram 3, eu tenho mais um, 4. É cloro ainda, né? Então, ácido perclórico. Agora, Ah, tá, deixa eu só pôr aqui para não... Aqui, esse exemplo do oso. Então, eu tenho HCl, quando é 3, aqui eu vou colocar 2. Então, esse é o ácido cloroso. E esse último exemplo aqui, HCl, o O2, vou colocar só o O. O 1 não preciso colocar. E como que é o nome desse ácido? Ácido hipocloroso. Então, essa é a nomenclatura para os oxiácidos. E eu vou dar uma dica aqui, vou pegar outra folha, vou dar uma dica em relação... Aqui, ó. Como esses ácidos padrões, né? Seria bom vocês guardarem os principais. Então, existe uma maneira que é esses macetes, cada um guarda de uma maneira, mas que eu acho interessante. Então, tem uma frase que é uma frase que é utilizada para isso. A frase assim, não como bolo claro, só pão sírio. Então, como que seria aqui, ó? Vamos pensar assim, ó. Não como bolo claro. Deixa eu pôr aqui. Só pão, pão sírio. Certo? Então, aqui, ó, os elementos aqui. Então, como são oxiácido, todos vão ter oxigênio, todos, e são ácidos, então eles têm o hidrogênio. Só que, então, só para guardar não como bolo claro, só pão sírio. Agora, a gente tem que ajustar aqui os índices aqui, né? Então, como que seria? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. E aqui são 4, 3 e 3, 4. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 4, 3 e agora 3, 4. Esses são os que a gente chama de padrão,
que tem a terminação em ico. Certo? Então, aqui, ó, esses são bons, né, pra gente guardar. Ó, o ácido sulfúrico, que é bem conhecido. A verdade, esses daqui são todos bem conhecidos, mas tem alguns que são mais. Esses daqui são bons guardar, que é o padrão ICO. E daí vai ter aquelas variações de mais. Alguns não tem como tirar, e nem existe, mas tirar os oxigênio, colocar mais oxigênio, daí é em cima daquilo que eu mostrei para vocês o nome. Esses daqui são os que têm terminação em ICO. Então, fosfórico, ácido nítrico, ácido clórico, né? Ácido clórico. Então, são os de terminações ICO. Em ácidos, é isso que a gente ia conversar, que a parte, são as principais partes, né? Então, eu vou colocar aqui para vocês também alguns, eu acho legal ver, né? Alguns conhecidos aqui, ó. Então, os primeiros, eu vou apontando aqui, ó, o HF, ácido fluorídrico, porque ele não tem oxigênio e termina com hídrico. E aqui, ó, ele tá mostrando também o ânion conjugado. Então, assim, quando a gente tá pensando em ânion, depois vai ser importante isso para a parte de sais, de hídrico vem eto. Então, ó, fluorídrico vira fluoreto, ácido clorídrico vira cloreto, daí, ó, bromídrico, brometo, iodrídrico, iodeto. Então, isso é importante. Daí, depois vem para os oxiácidos, ó, que comentei, que, ó, aqui, ácido carbônico, que é o CO3, que tá naquela nossa tabelinha. E por que os Hs tem, às vezes, 1, 2, vem daqui, ó, vem da carga que tem aqui, ó, menos 2. E quando essa carga vai para cá, fica H2SO3. Como que eu sei quantos Hs tem no ácido ali? Vem da carga do ânion, tá vendo? Aqui, ó, o 3 vai baixar. Sempre pra cá, como é H1, vai ficar, nesse daqui vai ficar 1, não precisa nem colocar. Mas aí tem que ajustar o ácido, porque eles são eletricamente neutros, né? Então, tem que ajustar quantos hidrogênio tem que ter para a fórmula ficar eletricamente neutra. O que seria isso? Soma das cargas positivas com soma das negativas vai dar 0, certo? Então, aqui na apostila de vocês, e tem alguns, essa nomenclatura engloba a maioria deles, e eu acredito que é o que vai ser cobrado de vocês. Mas existe outros ácidos com nomenclatura um pouco diferente, mas que não é o foco, e eu acho que vocês, sabendo as regras que eu passei para vocês e como formar os nomes, já engloba boa parte de tudo que pode ser cobrado, né, para vocês. Então, agora que a gente conversou um pouco de ácidos, vamos conversar das bases, que a base, a nomenclatura já é mais fácil, né? Então, o que é uma base? Então, aqui, ó, aqui não tem essa denominação igual tem do ácido, mas a base, da mesma maneira que o ácido, são quando a gente está em solução aquosa, libera o H+, na base a gente libera o OH-, que a gente chama de hidroxila, né? Tá vendo? Então, daí eu vou ter um cátion e o ânion vai ser OH-. Então, isso que caracteriza a base. Aqui tem exemplos de algumas bases e como que elas dissociam, certo? Aqui que tá a classificação. Vou ler aqui para vocês, que eu acho importante, ó. Base é todo eletrólito que em solução aquosa libera o ânion OH-, que a gente chama de hidroxilas. Então, algumas são compostos iônicos, as bases não, elas são compostos iônicos, né? Então, por que elas são iônicos? Pela grande diferença de eletronegatividade entre o cátion e a hidroxila.
Então, são compostos iônicos, né, que a gente chama. Como da base, a nomenclatura é super fácil aqui, ó. Porque que a gente vai colocar? Vai colocar hidróxido e o nome do cátion sem modificar nada. Então, ó, no caso aqui, vamos ver aqui em cima, ó. Hidróxido de cálcio, hidróxido de cobre, hidróxido de alumínio. Não tem, assim, muita dificuldade aí, não. O que ele comenta aqui? Porque, às vezes, cátion, ele pode ter cargas diferentes. E quando tem, vocês têm que identificar no nome, ó. Então, o cobre, ele pode ser mais um ou dois mais. Então, hidróxido de cobre 1, hidróxido de cobre 2. Só vai mudar essa diferença se colocar 1 e 2. Mas que também é muito fácil, né? Então, em base, aqui eu vou mostrar para vocês alguns exemplos de base. Então, ó, hidróxido de sódio, hidróxido de potássio, hidróxido de magnésio e hidróxido de cálcio. Ó. E daí, o que vai acontecer? A hidroxila, ela tem carga -1. Então, dependendo do cátion, também vai ter que, da mesma maneira que a gente ajustou para os ácidos, vai ter que ajustar para as bases. Ó. O magnésio, ele tem carga 2+. Por isso, desse 2 aqui, ó. A hidroxila tem que ficar com 2, que vem do magnésio. E a hidroxila é -1, então sempre o cátion vai ficar com um aqui embaixo que não precisa colocar. E um comentário também é que a maioria das bases tem a hidroxila na própria formulação aqui, mas nem sempre. Igual a amônia, que é o NH3, aqui tem um exemplo, ó. Tá vendo a amônia? Quando reage com a água, ela forma o NH4 e o OH. Ela é considerada uma base também. Tá vendo? Ó, caracteriza NH3, que é a amônia, como base de arrênios. Então, na classificação de arrênios, ela também é chamada de base e ela não tem o OH aqui na fórmula dela, né? Só para chamar a atenção de vocês em relação a isso. Então, aqui tem mais alguns exemplos, né? E aqui mostra lá, ó, hidróxido de ferro 3, que tá vendo? Ó, tem 3, a carga 3+. Ele fala, existem ferro 2 e ferro 3. Mas como aqui é o 3 que tá lá em cima, que vai para aqui para baixo, então, ferro 3, né? O cátion que foi dissociado, e aqui tem 3, certo? Então, aqui só mostra alguns exemplos também. Então, essa parte seria para base. A gente está comentando de base. E vamos agora falar um pouco dos sais. O sal, né? Aqui, ó, sais segundo Arrhenius. Qual é a classificação dele, ó? Sal é todo eletrólito que em solução aquosa libera pelo menos um cátion diferente de H+, e pelo menos um ânion diferente de OH-. Porque se liberar o H+, vai ser um ácido. Se liberar um OH-, né, como ânion, vai ser uma base. Então, ele fala, por isso que ele utiliza aqui, ó, pelo menos um cátion diferente de H+. Aqui, ó, como que é a dissociação dos sais, ó? O cloreto de sódio em água dá Na aquoso mais Cl-. E então, aqui, dá pra perceber que aqui, a gente já aprendeu isso, né? Que aqui, ó, o Na é o cátion e o Cl é o ânion. E o que é importante nesse caso aqui a gente perceber também, porque acaba sendo bem... tem que saber fazer esse tipo de fórmula, né? Então, se eu tenho aqui, ó, vou colocar aqui, o C, o cálcio, que ele é da família 2A, ele é 2+. E tem um ânion, que é o PO4, que ele tem carga 3-. Como que eu vou formar o ácido desse? O ácido, não, o sal. Então, eu vou aqui, ó, vamos colocar cátion e ânion, é sempre nessa ordem, né? O cátion primeiro, ânion. Esse 3-, ele vai descer aqui, ó. 3. E o 2 vai descer aqui. 2. Só que para eu saber que eu tenho 2 ânions, eu coloco entre parênteses. Entendeu? Então, isso é bastante importante. A fórmula dele vai ficar Ca3
PO4, 2. Isso daqui, que a gente faz aqui, é para ele ficar eletricamente neutro. Porque se eu colocar aqui, ó, são 3 cálcio. Cada cálcio é 2+, eu tenho 3+, são 2 de fosfato aqui, que carga 3-. Então, desculpa, 3 vezes 2 vai dar 6+, e 6-. 6 mais o 6- vai dar 0. Eletricamente neutro. Isso é bastante importante para formar a fórmula, né, do sais. Tem que ser, não só dos sais, né, do ácido, da base. Você tem que sempre considerar as cargas para ajustar, né, a quantidade de cada um. Então, vamos para a parte de nomenclatura dos sais. Como que funciona? Aqui, ó, vai vir o ânion, o nome do ânion, daí coloca D e o nome do cátion. Daí é o contrário, né? Que lembra que eu mostrei aqui, ó, eu venho primeiro o cátion, depois o cátion, depois o ânion. Mas no nome muda. Você vai colocar o ânion e o cátion. Qual que é o dos sais mais conhecido? Como que é o nome desse? Ó, o ânion vem aqui. Então, o ânion vai o nome dele aqui e o cátion pra cá. Então, ele chama cloreto de sódio. Certo? Então, já percebeu que aqui o cloro não vai ficar cloro de sódio. Ele tem uma cloreto. E da onde que vem? Como que eu vou saber, né? Como que eu coloco o nome do ânion aqui? Vem esse nomenclatura aqui vem do ácido que ele é a origem dele, né? Lembra que eu mostrei na parte do ácido que quando vem com ácido, o ácido clorídrico vira o hídrico lá, forma o cloreto. Então, aí vem mais uma. Aqui eu vou colocar para vocês uma maneira de vocês guardar. Então, tem uma frase também que é. Ó, vou pôr assim, ó. Formoso mosquito. Gente, é só uma maneira de guardar, né? Essas frases Aqui, ó, daí fala assim, ó. Te mato, te pico. Daí aqui, ó. Te meto no vidrico. Esse vidrico seria num vidrinho, né? Formoso mosquito, te mato, te pico, te meto no vidrico. Essa é só uma maneira para a gente guardar a nomenclatura aqui de quando vem o ácido e para formar os ânion ali, né? O nome. Então, ó, quando o ácido termina com oso, vai ser aqui ito. Quando termina com ato, vai ser ico. E quando o ácido termina com hídrico, vai ser o eto. Como assim? Vamos colocar aqui, ó. Eu até selecionei alguns exemplos para ficar mais claro, ó. Vou colocar aqui um pouquinho do lado, vou deixar só aqui, ó, as terminações para eu conseguir colocar aqui do lado. Então, ó, vamos dar um exemplo de cada um deles? Aqui, ó, já tem lá. Lembra que eu falei para vocês do NaCl? Por que que é cloreto de sódio? O sódio vai ficar igual, né? O cátion aqui fica o mesmo nome. Porque ele vem do ácido clorídrico. Ele vem desse ácido aqui, né? Do HCl. Como não tem oxigênio, a gente põe o hídrico no final. Então, quando vem de um ácido que termina com hídrico, ele vira cloreto. Então, um exemplo que seria o NaF. Então, esse daqui é o ácido, desculpa, NaCl. Para a gente colocar. Então, o ácido é o ácido clorídrico, cloreto de sódio. Então, aqui, ó, é um exemplo desse formato aqui. Agora, vamos colocar um que seja exemplo desse daqui, ó.
um sal, NaNO3. O nome do ácido que vem aqui é HNO3. É o ácido nítrico. O ácido nítrico vai nitrato, ico, forma ato. Então, é um nitrato de sódio, certo? Só uma... tá. É um nitrato de sódio. Agora, a gente vai falar um exemplo. O oso, ele é mais difícil de achar, né? De utilizar. Mas eu vou colocar um exemplo aqui, ó. Na2SO3. Da onde vem esse 2? Dessa carga aqui. Ele vem do ácido sulfúrico, H2SO4. Então, não, desculpa, o sulfúrico se fosse SO4, mas é SO3, é um oxigênio a menos. Então, ele vem se ele tem um oxigênio a menos, ele é o ácido sulfuroso, né? E daí vai ficar sulfito de sódio. Então, ele vem do ácido sulfuroso e vai ficar sulfito, certo? Então, aqui tem alguns exemplos. Quando vem do ácido oso, que termina com oso, o ânion vai ser o sulfito. Então, aqui é só assim, tem uma brincadeira, uma frase só pra gente lembrar disso, né? Então, quando vem do ico, forma o eto. Quando vem do hidrico, forma o eto. Do ico, o ato. E do oso, o ito. Certo? Então, é uma maneira de vocês guardarem aí. Aqui tem alguns exemplos de sais, também conhecido. Olha lá, vamos só lembrar aqui, ó. Vem do ácido fluorídrico, então fluoreto de sódio. Daí aqui, ó, tem os cátions que são cátion e ânion que formam. Então, nitrato de sódio, bicarbonato de sódio. Esse bi vem desse daqui, ó, do hidrogênio que tem aqui. Carbonato de sódio, hipoclorito de sódio, que também vem do nome do ácido, né? Por isso que tem esse hipo aqui, de sódio, e o carbonato de cálcio, certo? Então, aqui tem alguns exemplos. E o que a gente também ele comenta aqui, que no sal também acontece, né? Quando tem o cobre aqui, que tem duas cargas, você também vai ter que identificar no sal a carga dele. Então, aqui ele dá deixa eu ver se ele tem um exemplo aqui. Aqui, ó, o cobre mais, se eu pôr mais pra cá, ó. Como ele tem duas cargas, eu tenho que colocar aqui. Só que quando é nem sempre precisa colocar. Mas, ó, sulfeto de chumbo, tá vendo o 2 aqui, ó? Porque a carga do chumbo aqui, ó, ele é 2+. Então, por isso que vem esse 2 daqui, certo? Então, assim, tem bastante exercício para vocês treinarem aí, daquela maneira. E daí tem na página 16, 17. Deixa eu só deixar aqui. E daí depois, na parte... ele fala um pouco de óxido também. Porque, assim, a classificação que a gente mais utiliza são os ácidos, a base e os sais, que é mais utilizado. Agora, mas também tem a classificação dos óxidos. Os óxidos também são importantes. Ele coloca como roda de leitura, né? Como se fosse uma leitura complementar, que eu acho bastante importante vocês também dar uma olhada. Então, vamos, para finalizar, a última classificação aqui, que seria os óxidos, né? Então, o que são óxidos? Óxidos são compostos binários. O que seria esse binário? Possui dois elementos químicos diferentes. Então, ele é formado por oxigênio e um outro elemento químico menos eletronegativo. Então, o óxido, ele só tem dois elementos, né, químicos diferentes, e um deles é o oxigênio, ele é formado por um outro
menos eletronegativo. Então aqui, ó, tem alguns exemplos para ficar claro, ó. Óxido de cálcio. Daí aqui a gente vai ver a nomenclatura, mas se tiver 2 oxigênios, a gente tem que pôr o dióxido e o de silício. Só tem um aqui, ó, monóxido de carbono. Só que quando é mono, que só tem um, nem sempre precisa colocar esse monóxido. Mas alguns já têm conhecido e acaba sendo mais utilizado. Então, ó, dióxido de carbono. Então, aqui tem alguns exemplos. E o que seria importante, que sempre que tem aqueles mais de 2 cargas no mesmo elemento químico, a gente tem que colocar aqui. Então, ó, o ferro, no caso do ferro que tinha, ó, óxido de ferro 3. Então, é importante colocar aqui também, ó, o 3 que vem da carga do ferro aqui. E para falar rapidamente sobre a nomenclatura deles, peço desculpa que tá chovendo, não sei se vocês estão conseguindo me ouvir bem, mas aqui, ó, rapidamente sobre a nomenclatura. Então, o ânion, né, que a gente tem, existem os óxidos iônicos e os óxidos moleculares. E eles têm nomenclaturas um pouco diferentes. Então, sempre vai ter o óxido aqui, ó, vamos para o iônico primeiro. Tem o óxido e o nome do cátion. E o nome do cátion sem nenhuma alteração. Então, aqui, ó, óxido de sódio, óxido de ferro 3, porque 3 vem da carga do ferro aqui, que pode ser mais de uma, né? Então, é simples para os iônicos. Agora, para os moleculares, a gente tem que tomar só cuidado com o prefixo que tem que colocar lá, ó. Lembra que eu comentei com vocês que depende de quanto oxigênio tem? Então, ó, mono, di, tri, que é o tetra, né? Penta, hex e hep. Então, depende de quantos oxigênios que você tem. E daí depois você vai pôr o nome do elemento aqui, ó. Um exemplo. Monóxido de carbono. Tem um oxigênio, monóxido. Dióxido de carbono. Tem 2 oxigênios. E o trióxido de enxofre, 3 oxigênios. E daí aqui, ó, você vai também colocar o prefixo, ó, pentóxido de dinitrogênio. Então, aqui são alguns exemplos que a gente tem que ter. Alguns exemplos que tem de óxidos moleculares, certo? Deixa eu fechar só aqui para não confundir. Gente, então, para encerrar, só lembrando, a gente conversou sobre 4 tipos, né? Ácidos. A gente tem o H+, que é característico. Base, OH-, que é a hidroxila. Os sais, eu vou ter um cátion e um ânion. E os óxidos, eu vou ter o oxigênio e algum outro cátion, o oxigênio como o ânion, e algum outro elemento menos eletronegativo, né? Então, só para ficar claro, daí tem as regras de nomenclatura. É importante que vocês leiam também a apostila, tá bem detalhado. E daí vocês têm um resumo que é da aula. Façam os exercícios, eu sempre comento isso. Química, a gente tem que fazer exercício para memorizar os conceitos e também ver aonde que às vezes está faltando alguma coisa. Às vezes nos exercícios pode estar faltando uma parte de algum conceito. Daí pergunta, manda para mim, fala, não entendi isso. Alguns conceitos parece que é lógica dos que eu já passei. Então, mas às vezes para mim é lógico, para vocês não. Então fiquem à vontade de me mandar, ó, não estou entendendo isso, não consegui fazer esse certo exercício. Me mande o que vocês têm dúvida. Não precisa mandar todos os exercícios feitos. Como eu comentei com vocês, mandei mensagem, eu não estou conseguindo corrigir todos. Então eu coloco o gabarito para vocês comparam a resposta e as que não estão batendo, ou às vezes bateu, mas você não entendeu completamente, você me manda. Ó, não entendi isso, estou com dúvida nisso, que eu vou o mais rápido possível eu respondo para vocês, tá bom? Bons estudos e aproveite esse tempo para estudar bastante, para também estar bem aí com vocês mesmos, né? Também a gente tem que ter esse equilíbrio, tá bom? Então até a próxima aula. Tchau!